Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Hoje vamos novamente tratar do tema das provas digitais, que foi objeto do episódio número 5, mas agora na perspectiva da prática de crimes cibernéticos. O Brasil foi apontado como um dos países que mais sofreu com crimes cibernéticos em todo o mundo. De fato, junto com os avanços tecnológicos, evoluem também os crimes e golpes na internet. Os cybercriminosos têm aprimorado suas técnicas e estratégias, se utilizando de recursos cada vez mais sofisticados, o que desafia o sistema de justiça a dar respostas adequadas a esses novos fatos. Eu vou conversar sobre isso com o promotor de justiça Sauei Lai, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação da Ilha do Governador e Bom Sucesso e foi membro auxiliar da Procuradoria-Geral da República, onde atuou perante o STF e o STJ nos anos de 2021 e 2023, lidando com matéria processual penal. Sauei, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar te perguntando como são praticados os crimes com o uso dessa tecnologia mais sofisticada e o que são as medidas antiforenses. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui contigo, Luísa, e com os ouvintes aqui do nosso podcast da Amperge. Respondendo à sua pergunta, o que nós estamos percebendo nos últimos anos é esse incremento de crimes cibernéticos, sejam eles próprios, sejam eles impróprios. Existe essa classificação no direito digital em que a gente divide aquele crime cibernético próprio como necessariamente com o uso da tecnologia na rede mundial dos computadores. Então, um exemplo, nós temos aqui no Brasil, inclusive, uma tipificação no artigo 266 do Código Penal, que é o crime de interrupção ou de suspensão de atividade de utilidade pública. São crimes que eles nascem na internet, né? Quando você, por exemplo, sobrecarrega um sistema informático e impede o desempenho regular desses serviços. A gente, no meio digital, nós chamamos de ataque DDoS, né? Ou, traduzindo em português, um ataque de negação de serviço. Existe uma sobrecarga nos servidores, por exemplo, de um site, e ele acaba sendo paralisado. Isso aconteceu no Supremo Tribunal Federal e até no site Superior Tribunal de Justiça há 2 anos atrás. Esses são os crimes cibernéticos próprios. Os crimes cibernéticos impróprios são aqueles que podem ser perpetrados no mundo real, no mundo físico, e eu não gosto nem muito dessa nomenclatura. É bom haver essa separação, divisão para efeitos didáticos, né? Mas esses crimes se interligam, né? Mas vamos dizer assim, que os crimes cibernéticos impróprios eles são praticados no mundo real, mas, eventualmente, aquele criminoso ele pode socorrer de uma tecnologia para cometer esse delito no crime virtual, né, no ambiente virtual. E nós temos diversos exemplos da nossa legislação recente no Brasil, né? Recentemente, o Brasil modificou o artigo 171, o famoso estelionato. Nós temos agora o estelionato eletrônico, é o artigo 171, parágrafo 2º. Nesse ano, nós tivemos também alteração com a tipificação do estelionato com o uso de criptoativos. O Brasil está, inclusive, não tão atrasado assim na questão tecnológica, né? O novo artigo 171-A, o furto eletrônico do artigo 155, parágrafo 4º. Tivemos recentemente também a tipificação, a criminalização do stalking, né? A perseguição reiterada do artigo 147-A. E, por fim, nesse ano também, a tipificação do bullying, né? O cyberbullying do novo 146-A. Tudo isso acontecia no mundo real, mas me parece que a vítima no ambiente virtual, você me corrija se eu estiver errada, ela é mais vulnerável. Na verdade, a questão é mais de criminologia, né? Um fenômeno da criminologia, né? Todo ser humano, inclusive o criminoso, ele faz o cálculo do custo-benefício. Então, o custo dele é reduzido no ambiente virtual, o risco também, né? Existe aquele pseudo-anonimato, é mais difícil, obviamente, se identificar o criminoso que está atrás de uma tela de um computador. Ele não tem um investimento pesado para praticar um golpe, por exemplo, estelionato, né? Se fosse no mundo físico, ele teria que se apresentar presencialmente à vítima, talvez criar um ambiente para enganar a vítima.
Sim, mas eu queria saber se os crimes, as penas são mais graves. São. Com a nova tipificação, nós tivemos também uma elevação da pena. E, para terminar o raciocínio, o custo, o risco diminui e o benefício aumenta, né, para o criminoso, porque praticar um golpe no mundo físico demanda tempo, enquanto que quando você pratica uma fraude eletrônica, basta você clicar um botão, um enter, e você dissemina 1.000, 2.000, dezenas de milhares de e-mails com links que uma pessoa, quando clica, enfim, tem os seus dados capturados, coletados, viabilizando uma fraude posterior. E o bandido nem tem contato, né, com as suas vítimas. Então, o risco é muito pequeno. É tudo facilitado. E são comuns esses crimes? São comuns demais. Tanto é que o legislador brasileiro sentiu a necessidade de tipificar novo artigo 171, parágrafo 2º do Código Penal, com essa elevação de pena. Se o uso da tecnologia facilita o crime, por outro lado, dificulta a investigação, não é? Exatamente. Eu imaginei isso. Então, do que nós precisamos para investigar esses crimes, ou investigar melhor esses crimes? Você pegou no ponto certo, porque a tecnologia não só é usada para cometer um crime, mas também para dificultar, embaraçar a persecução criminal. É o que nós chamamos hoje de medidas antiforenses, né? Os bandidos adotam medidas antiforenses. São meios de ofuscação para se identificar a autoria do crime. Então, vou dar um exemplo muito simplório, que inclusive já está caindo em desuso. Os bandidos, eles usam hoje em dia aplicativos de mensageria instantânea, WhatsApp, porque tem criptografia ponta a ponta. A partir do momento que envia uma mensagem, ela é codificada, e não adianta os órgãos de investigação tentarem interceptar essas mensagens, porque não vão ter a chave para decodificar esse material. Então, eles já estão, inclusive, migrando para outras plataformas, né? Porque a WhatsApp, depois de alguns anos, até vem colaborando com a justiça brasileira. Então, muitos criminosos agora, a gente percebe na investigação digital, já estão usando outras plataformas, como Telegram, Signal, e, inclusive, lá fora, e eu vou até abrir um parênteses, porque no ano passado isso já chegou no Brasil, em alguns criminosos internacionais, grandes organizações criminosas sofisticadas, já estão adquirindo dispositivos eletrônicos, telefones celulares, modificando a configuração de fábrica e criando o próprio sistema interno de comunicação. Então, não existe uma empresa privada que fornece. A tecnologia é da própria organização criminosa. Então, é muito difícil a gente conseguir ingressar nesse sistema e tentar desvendar o crime praticado pela organização criminosa. A gente teve casos em Eurochat pela Europol, né, que a Polícia Europeia conseguiu, com uma colaboração premiada, inclusive do diretor, entre aspas, de comunicação dessa organização criminosa, infectar o sistema e vigiar, monitorar eletronicamente. Na sequência, nós tivemos também o caso Anon, pelo FBI, Polícia Australiana. E no ano passado, nós tivemos um caso que usou-se um sistema de comunicação próprio, né, dessas organizações criminosas, é o SkySCC, da Polícia Belga, e descobriu que esse sistema de comunicação SkySCC, inclusive, estava sendo usado por traficantes brasileiros. Então, o que a gente notava que era algo exclusivo de grandes organizações criminosas internacionais, já estamos vendo essa migração para dentro do Brasil. E a pergunta seguinte é: a polícia e o Ministério Público brasileiro estão se preparando para isso? Eu acho que não vou nem falar do Brasil, né? A polícia sempre está um pouco atrás das grandes inovações tecnológicas que são aproveitadas pela macrocriminalidade, né? O Brasil não é uma exceção. A tecnologia avança, os bandidos... É um jogo de caça de gato e rato. Sempre que a gente consegue... uma cooperação, por exemplo, com o WhatsApp, eles migram para o Telegram, aí conseguimos uma cooperação com o Telegram, já migraram para o Signal, agora estão com o próprio sistema operacional de comunicação. Eu diria que é um grande desafio, né? A gente precisa dotar os nossos órgãos de investigação criminal, não só de ferramentas tecnológicas, mas também de instrumentos jurídicos, né? Nós precisamos de um arcabouço, de uma autorização legislativa para usar essas medidas contra ofuscação. Então, o que se debate muito, hoje em dia não, porque isso já é discutido há quase 15 anos lá fora, é o uso do policeware, ou seja, a possibilidade de um órgão de investigação criminal infectar com vírus
o dispositivo eletrônico de um suspeito e conseguir monitorar em tempo real todas as atividades do suspeito. Por que isso? Porque, como eu disse, né, criptografia ponta a ponta. De nada adianta você usar, vamos lá, Telegram, enviar uma mensagem, porque a gente não vai conseguir capturar de forma legível as mensagens. Eu preciso saber o que você está digitando, Luiz, antes de você apertar o botão enviar. Então, essa possibilidade de infecção com um vírus no dispositivo eletrônico suspeito é o que nós chamamos de policyware. Existem várias terminologias no mundo afora, mas atualmente a gente prefere usar essa expressão policyware. No Brasil foi apresentada uma proposta no mês passado pelo senador Alessandro Vieira, que é do MDB do Sergipe, né, é a PLS 402 de 2024. Vamos ver se o Senado e o Congresso Nacional consegue regulamentar e autorizar o uso dessa medida que a gente chama de uma medida oculta de investigação em ambiente digital. De qualquer maneira, precisaria também de uma autorização judicial, claro, né, para fazer isso, caso a caso. Né? Claro, não só no mundo afora. O próprio PLS 402 de 2024 exige uma prévia autorização do Poder Judiciário para crimes específicos, até para a gente não banalizar o uso dessa ferramenta que é altamente intrusiva nos direitos à privacidade, direitos à liberdade de expressão, direitos à autodeterminação informativa. Então, é um catálogo fechado de crimes, mediante análise caso a caso pelo juiz competente, com prazo fixo, e o juiz tem que especificar qual é a finalidade, qual é o objetivo para o uso do policyware, justamente para evitar o que nós hoje chamamos de phishing expedition, né, que é uma busca indiscriminada, generalizada, de dados eletrônicos que estão armazenados em um dispositivo que podem ser usados futuramente até contra o réu. Estou vendo que você acompanha de perto lá os trabalhos do Congresso Nacional, e eu sei que você participou da comissão de elaboração da reforma do Código de Processo Penal. Como foi essa experiência no Congresso? Me conta. Na verdade, é uma longa história, né? É o PLS, Projeto de Lei do Senado 156 de 2009, presidido pelo sou ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, na época era ministro do STJ, doutor Hamilton Carvalhido. A relatoria também é de um colega nosso, aposentado, do Ministério Público Federal, Eugênio Pacelli, um grande doutrinador de processo penal. Esse PLS 159 de 2009 foi aprovado pelo Senado e foi enviado à Câmara. A Câmara, em 2019, resolveu criar uma comissão especial para atualizar o projeto do Senado e revisar. Cada estado, então, foi contemplado com um capítulo do Código. Essa foi a metodologia escolhida, selecionada pelo relator-geral, deputado de Goiás, que era o João Campos. Interessante, né? Bastante democrático. Foi. Eu achei a postura do deputado, não foi reeleito, né? É ex-deputado João Campos, bem democrático. Então, o Rio de Janeiro foi agraciado com o capítulo das provas, e o subrelator, um deputado fluminense, que é o deputado Hugo Leal, então ele criou um grupo de trabalho com professores do Rio de Janeiro. Nós éramos 5, então nós pudemos nos debruçar sobre esse capítulo das provas do novo CPP, atualizar, modernizar, e inclusive um dos subcapítulos foi a prova digital. Foi a prova digital que eu e o colega, que inclusive já veio aqui nesse podcast, Pedro Borges Mourão, nós elaboramos esse subcapítulo das provas digitais. O projeto acabou sendo arquivado. O deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados, ele resolveu dissolver essa comissão especial, reinaugurou uma comissão diferente. A gente vai aguardar os próximos passos, mas para não perder o tempo e o trabalho, né? Isso, o deputado Hugo Leal, então, ele pegou emprestado esse subcapítulo que nós escrevemos sobre provas digitais e lançou como um projeto de lei, uma legislação extravagante específica, que é o PL 4939 de 2020, que eu e Pedro tivemos a honra e o grande prazer, o grande desafio de ter enfrentado e redigido. E está andando? Como é que está o processo legislativo? Atualmente está sob análise na Comissão de Ciência e Tecnologia. A relatoria é do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Esse tema é muito sensível, né? Porque as provas digitais inspiram aí uma série de cuidados. Você já mencionou, né, a questão da privacidade, da autodeterminação informativa. Então, como conciliar
esses que são, né, garantias da pessoa, direitos da pessoa humana, com a necessidade de obtenção dessas provas? Esse é o grande segredo, né? Que não se chega... A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão, que não se chega a um consenso. O que a gente pode dizer é que não existe nenhum direito absoluto, né? Isso aí já é, inclusive, consagrado na Convenção Europeia de Direitos Humanos, especificamente no artigo 8º, né? Salvo o caso de não ser torturado nem ser escravizado. Mas não existe, em regra, direito absoluto, e todos esses direitos fundamentais eles podem ser excepcionados, eles podem ser relativizados, eles podem ser afastados, desde que haja, obviamente, a aplicação do princípio da proporcionalidade. Ou seja, a medida estatal que é intrusiva, que é invasiva, que viola esses direitos, a privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, ela é adequada? Ela é útil para a investigação? Segunda pergunta, ela é necessária? Ela é medida menos invasiva para se chegar àquela prova pretendida? E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, é aquele cálculo do custo-benefício. Quer dizer, o direito fundamental, ele vai ser mais sacrificado do que a vantagem obtida pelo Estado? Então, não é proporcional. Então, nós temos que ter cuidado para uma regulamentação, como disse, proporcional, que seja necessário, mas dentro da medida indispensável para a investigação criminal nesse mundo pós-moderno de ambiente digital. Então, a sua resposta já me induz a pensar que isso só pode se dar caso a caso, né? Naturalmente, tem que haver um controle do ponto de vista da parte do juiz e também do Ministério Público, que é o destinatário da prova e que vai conduzir, não é, esse trabalho. Você acha, então, que os promotores que atuam perante vários criminais, eles têm que ter, então, agora uma reciclagem, né? Tem que se preparar para esse novo universo, ou criar promotorias especializadas em crimes cibernéticos? Qual é o melhor modelo, na sua opinião? Também é uma pergunta excelente, mas é outro desafio nosso. Assim, eu tenho uma opinião, né? Eu acho que quando a gente estudou direito, na faculdade tinha medicina legal, né? Ninguém precisava ser médico, mas tinha que ter uma noção básica. Acho que a tendência é essa, né? Que as faculdades criem uma cadeira, uma eletiva de direito digital, porque a dominância que já existe e que só vai aumentar é da prova digital. O professor Gustavo Badaró, que é um processualista penal renomado, professor titular da USP, ele dizia: daqui a 5 anos nós vamos pegar um inquérito físico, um processo físico, e a gente vai ficar chocado, porque daqui a 5 anos a gente vê isso, né? Os processos já são eletrônicos, né? Os inquéritos já são praticamente eletrônicos e as provas são digitais, né? Print do WhatsApp, print de um site, né, que vendeu um produto fraudulentamente, e a gente tem que lidar com essa nova tecnologia. Então, eu, francamente, acho que uma opção não exclui a outra. Que a gente, no início, crie uma promotoria especializada ou um grupo de apoio especializado, mas, no final, todos nós vamos ter que nos atualizar. Foi o meu caso, né? Eu só fui enfrentar a questão da prova digital em 2020. Até 2020 era um mero professor de processo penal clássico tradicional, né? Eu tenho 50 anos de idade, 25 anos de Ministério Público. Meu primeiro celular eu adquiri com 24 anos, meu primeiro computador com 18, eu sempre digo isso. Minha primeira conexão com a internet foi aos 20. A gente não é de uma geração nato digital, mas a realidade, ela se impõe. E o direito tem que se adaptar, né? O Georges Ripet, que é um grande filósofo e jurista francês, sempre dizia isso, né? Se o direito não se adequa à realidade, a realidade se vinga, né? Ignorando o direito. Exatamente. Então, a gente não tem muita escapatória, não vejo. Nós somos imigrantes digitais. Eu mais do que você. Somos, sim. Mas você aprendeu rápido. Mas com paciência a gente chega lá. E ainda nessa toada, e quais são os cuidados que o promotor deve ter? Você mencionou aí os prints, o site, né? As formas de obtenção da prova. Aquele que pede, então, a produção da prova digital, quais são os cuidados que ele deve ter para garantir tanto a sua autenticidade como a sua integridade, já que, né, por serem intangíveis, né, são mais facilmente manipulados. São provas imateriais, são provas intangíveis, são provas frágeis, são provas volúveis. Você não precisa destruir uma prova digital com aproximação física, né? Se o celular para destruir esse celular, esse suporte físico, eu preciso ter contato com ele e quebrar. A prova digital não, né? Basta estar do outro lado do mundo, ter uma conexão com esse dispositivo, conseguir um acesso remoto, aperta um botão e a prova digital ela desaparece, né? Então,
é uma prova muito frágil, né? É uma prova fácil de ser manipulada também, né? A gente hoje, inclusive com a inteligência artificial, a gente vê inclusive vídeos sendo manipulados. Como garantir autenticidade e integridade? E aí vou até abranger essa discussão, né? Como respeitar essa cadeia de custódia específica para a prova digital, que o CPP não regulamenta, né? A cadeia de custódia que hoje está no artigo 158A, trazido pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor por causa da vacatio legis somente em 2020, ele cuida da cadeia de custódia das evidências físicas, né? De novo, a prova digital ela tem uma natureza própria, ela precisa de um cuidado específico, né? O PL 4939 de 2020, ele tenta fazer isso especificamente no seu artigo 19. E ele estabelece, primeiro, a observância das boas práticas forenses, que basicamente hoje são as diretrizes da ISO-ABNT 27037 de 2013. Eu acho que todo perito forense com especialização em provas digitais já deve ter lido, deveria ter lido, né, a BNT 27.037 de 2013, e um dos princípios, né, são 5 princípios lá do artigo 19 do PL 4939 de 2020, é autenticidade, integridade, completude, auditabilidade, reprodutibilidade. Quais são os cuidados com o promotor de justiça? Os cuidados básicos, né? Eu acho que autenticidade e integridade. A autenticidade tem a ver com a origem, né, com a fonte. A prova é realmente advinda de um dispositivo eletrônico do réu? Quem me garante que foi ele que postou aquela foto pornográfica infantil naquele determinado site? Quem garante que foi ele? Porque ele nega, não fui eu. Então a gente precisa ter esse conhecimento básico, né, que existe a possibilidade de rastrear, né, aquele vestígio digital criminoso, a origem, ou seja, a autenticidade daquela prova digital. Isso a gente faz normalmente com o rastreamento da rota lógica. Então, se a gente entende a arquitetura na internet, a gente sabe, né, que todas as vezes que um dispositivo eletrônico ele se conecta à internet, ele recebe um código próprio, que a gente chama de IP, né, Internet Protocol. Então, o promotor de justiça, quando ele se deparar com uma prova digital, na qual se questiona se é da autoria ou não daquele réu, ele vai ter que pedir o IP, né, que é a Internet Protocol. É claro que a gente ainda tem alguns problemas, porque a nossa tecnologia de IP, especificamente no Brasil, é uma tecnologia ultrapassada. A gente chama de IPv4, né, em detrimento da tecnologia moderna IPv6. Então, qual é o grande problema? Hoje, as provedoras de conexão atribuem um mesmo IP a vários dispositivos. Então, hoje também só pedir o IP não é suficiente para você determinar com 100% de certeza que aquela foto pornográfica veio proveniente do dispositivo celular do réu. Então, o Brasil, como sempre, com sua criatividade, fez aquele jeitinho. Então, além da tecnologia IP, nós temos a chamada tecnologia portalógica. Então, em termos práticos, né, tem uma prova digital, se questiona, se impugna a autenticidade, isto é, a autoria, pede o IP e a portalógica. A portalógica, na verdade, é uma forma que a provedora de conexão, ela criou para individualizar para fins de cobrança, de bilhetagem, porque o IP pode estar atribuído a 4 celulares, na verdade, às vezes até centenas de celulares. Só que a empresa de telefonia, que são as grandes provedoras de conexão, ela precisa cobrar, né? Você consumiu 5 gigabytes, eu vou cobrar R$50. Eu consumi 70 gigabytes, vou ter que a empresa vai ter que cobrar R$700. Então, elas criaram, para superar esse embaraço, a tecnologia da portalógica. Então, com a portalógica, consegue individualizar qual é o dispositivo eletrônico que se conectou. Mas isso é específico do Brasil? É do Brasil. A nossa tecnologia está muito atrasada. É chamada IPv4, enquanto o mundo afora está na tecnologia IPv6. É a capacidade de se atribuir IP. Então, o IPv4 é uma tecnologia ultrapassada e, portanto, é um número limitado de IPs. Tanto é limitado que as empresas provedoras estão dando o mesmo IP. Na verdade, existem em de 3 mil celulares com o mesmo IP. Então, como é possível fazer a identificação? Com a portalógica. Com a portalógica. Unicamente com a portalógica. A portalógica é o jeitinho brasileiro. É uma forma de contornar esse problema. Porque a empresa ela precisa cobrar dos 3 mil celulares que estão com o mesmo IP. Então, ela usa a tecnologia da portalógica. É claro que, a partir do momento que o Brasil implementar de forma completa a tecnologia IPv6, e eu até gostaria de clarificar isso, IPv6 já está sendo usado no Brasil, só não se implementou por completo. Mas um dia a portalógica vai ser desnecessária, porque a gente vai estar usando a tecnologia IPv6 e cada celular, cada computador vai ter o seu próprio número IP. Isso é um fato.
Agora, qual é o grande problema da porta-lógica? Se é para fins de bilhetagem, de cobrança, de fatura, depois de 30 dias, depois de cobrar da fatura, o que a empresa faz com aquele dado? Apaga. Até porque ela precisa de espaço para armazenar novos dados. Então, o promotor de justiça tem que ter cuidado, né? Se ele tem uma prova, já está vislumbrando um risco de se impugnar a autoria, ele imediatamente, nesse prazo exíguo, não pedir apenas o número da internet protocolo, mas também porta-lógica, porque se demorar, a empresa provedora de conexão vai responder negativamente. E isso deve acontecer com frequência, né? Eu acho o seguinte, eu acho que pouca gente conhece esse problema, para falar a verdade. Então estamos dando munição aqui para as defesas. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar de provas digitais. Eu gosto de falar para a polícia, para o Ministério Público e o Judiciário, né? Não sou aquele que fica segurando informação, não sou contra a disseminação de conhecimento, eu só uma questão estratégica, eu prefiro qualificar antes os nossos colegas, a polícia, eu dou muita palestra, inclusive gratuitamente, na Polícia Civil, na Polícia Militar, justamente para não dar munição para os nossos adversários, para eventualmente impugnar e conseguir uma anulação, como acontece frequentemente, né? O caso do Rio de Janeiro, a operação, não sei se eu posso citar o nome, da Operação Open Doors, aqui do Rio de Janeiro, que é o HC 143169 do Rio de Janeiro. Foi uma grande operação conduzida pela Polícia Civil e o Ministério Público, e o STJ anulou, né? Por falta desses cuidados da prova digital, né? É questão da integridade, já não é mais autenticidade, é o segundo requisito da cadeia de custódia. A integridade já não tem a ver com a fonte, com a origem da prova digital, mas com o seu conteúdo, que não pode ser modificado. Não pode haver suspeitas de que aquele conteúdo ele foi alterado. Em dúbio pro réu. Em dúbio pro réu. Então, quais são os dois cuidados básicos para você garantir ao juiz que aquela prova é íntegra, ou seja, que ela não foi manipulada, ela não foi modificada, ela não foi alterada. E eu digo alterada de forma intencional ou acidental. Acontece, acidentes acontecem no manuseio de uma prova digital. Primeiro, são duas precauções básicas, né? Primeira precaução, eu acho que os peritos deveriam saber, mas o promotor fica atento porque a gente exerce o controle externo da atividade policial, né? Espelhamento, ou seja, nunca lidar, examinar, analisar o dado eletrônico no original. Então, se a gente apreende um dispositivo eletrônico e consegue acessar o seu conteúdo, o certo é a gente copiar o conteúdo para uma cópia clone, ou a gente chama de espelhamento, e ali, nessa cópia clone, a gente manusear, extrair os dados, examinar, analisar, porque qualquer erro a gente consegue copiar de novo da fonte original. Então esse é o primeiro cuidado que a gente deve ter, jamais fazer a perícia com base nos dados eletrônicos originais, né? A gente faz um espelhamento, uma cópia clone ou cópia imagem, e a gente trabalha, faz o tratamento da perícia nessa cópia clone. E o segundo cuidado que é muito simples, ao fazer esse espelhamento, gerar o chamado código hash. O código hash, de uma forma bem grosseira, porém didática, é um resumo criptográfico dos dados digitais, né? Os dados digitais eles existem na sua forma bruta no campo eletromagnético, mas ela é traduzida, né, de uma forma mais amigável para o ser humano em bytes, 0 e 1. Por isso que é a prova digital, dígito, 0 e 1. Então, se você somar aquele 000, 111, 00011, vai dar um número. Na verdade, é um código alfanumérico. É o código hash. Então, se eu fiz esse espelhamento e extrair o código hash dos dados originais, qualquer acréscimo na perícia, durante a perícia, ou subtração de uma informação importante, se a gente gerar um novo código hash, obrigatoriamente será diferente, né? Ou você vai dar um número a mais ou vai dar um número a menos. É a garantia que o Ministério Público, a polícia tem perante o juiz, de assegurar a ele, o juiz, que aquela prova não foi alterada. Porque se a defesa impugnar, a gente gera um código hash na hora e vai falar, olha, é o mesmo código hash, bate com aquele código hash gerado logo no início dos dados eletrônicos originais. É o que na Espanha, né, se convencionou chamar lei de la mismidade, né? Lei da mesmidade, ou seja, o juiz tem que ter a garantia que aquela evidência digital é a mesma que foi extraída do dispositivo eletrônico do réu. Muito bem. E os juízes, como é que eles recebem essas provas? Existe uma desconfiança? Ou hoje já estamos num patamar em que o mundo digital é tão vasto que não há como ignorar essas provas? Não há como ignorar essas provas. Eu diria que, surpreendentemente, inclusive para mim, quem está mais preparado é o judiciário trabalhista, né? Eles lidam muito com provas digitais, né? A questão do funcionário, está trabalhando, não está trabalhando, GPS celular, né? O funcionário que está doente, mas postou uma foto no Instagram numa praia. Então, eles
trabalham muito com a prova digital, estão preparados com autenticidade e integridade, e aos poucos, na justiça comum, digamos assim, né, também juízes estão lidando com as provas digitais, estão sendo mais rigorosos com os cuidados das provas digitais. Eu até disse, né, existem vários casos de anulação no STJ a respeito de evidências digitais, inclusive um no STJ no caso do Rio de Janeiro, né. Muito bem, é um novo mundo, nós temos que nos preparar para ele, estamos mais preparados depois da sua entrevista. Muito obrigada, Sauei, pelos esclarecimentos, pelas informações que você nos trouxe. Eu vou encerrar agradecendo novamente a sua presença aqui conosco e convidando os ouvintes a seguirem o podcast para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo estará disponível no Spotify, no site da Amperj e no site da Rádio Roquete Pinto. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Amperj convida. Com Heloísa Carpena.